Como calcular o score de Duke na coronariopatia? Essa aqui foi uma dúvida da nossa aluna Natasha, e ela perguntou o seguinte: quando eu estou lá na calculadora do score de Duke, a gente vai revisar daqui a pouco, que é, quando eu estou lá na calculadora, tem uma parte que ele pede o infra DST. Que infra DST eu devo usar? De que derivação? De que amplitude? Como é que eu faço aí na prática? Então, vamos lá para uma breve revisão sobre o tema. O que é o score de Duke? O score de Duke foi criado pelo Dr. Duke, certo? Não, o score de Duke recebe esse nome porque ele foi desenvolvido lá na Universidade de Duke, né, que fica lá nos Estados Unidos e tal. É um score muito conhecido em coronariopatia crônica. Foi criado, se eu não me engano, foi final da década de 80, começo da década de 90. E, através de 3 parâmetros simples, que a gente vai rever daqui a pouco, o score de Duke é feito quando o paciente faz um teste ergométrico, né? Então, você tem um paciente que você acha que ele tem coronariopatia ou que ele já tem coronariopatia conhecida mesmo, você colocou ele na esteira, então, através de 3 parâmetros, que a gente vai comentar daqui a pouquinho, como calcular tal, ele vai dar um número X, e esse número ele pode indicar que esse paciente tem um prognóstico melhor ou pior, né, no sentido de ter mais ou menos evento nos próximos anos aí de segmento clínico, né? Então é uma importante ferramenta de estratificação para você saber o risco daquele paciente coronariopata. A gente tem pacientes coronariopatas e coronariopatas. A gente tem paciente que a gente diagnostica coronariopatia e é uma coronariopatia de baixo risco, né? Menos de 1% por ano de eventos mais preocupantes como morte e tal. E, por outro lado, a gente tem pacientes que são considerados de alto risco, que tem mais do que 3% de, por exemplo, morte cardiovascular por ano. Pô, Eduardo, mas 3%, isso é por ano, né? Então, imagine ao longo de 10 anos como não fica a mortalidade desse paciente, né? Tem várias formas de a gente estratificar esse risco no paciente coronariopata crônico. O teste ergométrico permite a gente fazer isso, cintilografia permite a gente fazer isso, e assim por diante. E dentro do teste ergométrico, o score de Duke é um deles. Como é que eu faço para calcular o score de Duke, Eduardo? Tem que ser alguma coisa excepcional. Eu estou num serviço que o pessoal o ergometrista ele não calcula o score de Duke, não aparece em lugar nenhum. Tem como eu calcular eu sozinho, como cardiologista clínico, como clínico geral? Tem sim. Primeiro, né? É uma calculadora. Você não vai ficar decorando como é que faz os cálculos, né? Você vai entrar em alguma calculadora online, é só você botar, né? Score de Duke, Duke Score no Google, que vai aparecer uma série de calculadoras online. E aí você vai precisar de 3 parâmetros, basicamente, né? O primeiro, a duração do exercício. Super simples. Você vai chegar lá no laudo do teste ergométrico, vai dizer, né? Vai ter lá os estágios que o paciente fez até chegar na recuperação, e ele vai dizer lá, o paciente fez 7 minutos de teste, fez 8 minutos de teste. O tempo, né, que ele tenha feito o teste, você vai lá colocar. 8 minutos, digamos. Coloquei. 8 minutos. Primeiro parâmetro. Segundo parâmetro, infra DST. E aí, aqui, nesse caso aqui que eu estou vendo, nessa calculadora, ele até já dá a dica, né? É para você ver o infra DST máximo, o maior, né? E isso pode ser tanto durante o esforço quanto após o esforço, né? Durante o esforço o paciente fez um infra de 1 milímetro, mas no período de recuperação, pós o esforço, ele fez de 2 milímetros. Qual é que eu vou considerar? 2 milímetros. Mesma coisa, o paciente fez infra em várias derivações. Em D2 e D3 era de 2 milímetros. Em AVF foi o maior de todos, foi 3 milímetros. Qual é que eu vou considerar? 3 milímetros, né? E você não deve considerar a derivação AVR. AVR, né? Esquece. Então é isso. Você chegou lá, nesse caso aí que eu disse, o paciente fez infra em várias derivações. Eu olhei todas. A maior foi o infra que aconteceu com 7 minutos no pico do esforço em AVF, foi 3 milímetros. Onde é que eu vou botar isso? 3 milímetros, vou botar aqui na calculadora número 3. Beleza. E o terceiro critério é o índice de angina, né? Que ele vai dividir em três pontos. O primeiro, o paciente não teve angina durante o exame, show. O segundo, o paciente teve angina, mas não foi limitante, ou seja, não teve que parar o exame por causa daquela angina, né? Vai seguindo, tá doendo, não, tá doendo um pouquinho, mas vai seguindo, né? E aí terminou parando porque o paciente estava cansado já, tal. E o terceiro, que é o que vale mais, é a angina limitante, é aquela que o paciente fala, doutor, pare aí que eu não estou aguentando mais. Aí o paciente vai ganhar mais pontos. A lógica aqui, né, na hora que cada critériozinho desse vai sendo somado, aquele negócio, né? A lógica aqui é o seguinte, o score de Duke, normalmente a gente pensa o seguinte, né? Quanto mais alto o score, pior o prognóstico do paciente, né? Geralmente é isso. Se a gente vai para o score de Grace na síndrome coronariana aguda, quanto mais alto, pior, né? Paciente ali acima de 140 de alto risco. Quando a gente vai para o score de TIMI, também na síndrome coronariana aguda, quanto maior, pior, né? O paciente com score de TIMI 5, 6, 7 é considerado de alto risco. Quando a gente vai para pré-operatório, score de Lee, quanto mais alto, maior o risco do paciente.
Chades-Vasque na FA. Quanto maior, maior o risco de eventos tromboembólicos do paciente. Geralmente na cardiologia é assim. O score de Duke é o contrário. Quanto menor ele, pior para o paciente, né? Então, o que eu sempre digo quando tem esses scores que vão dar baixo, moderado e alto risco, decore o risco intermediário. Porque se eu sei o risco intermediário, eu sei os outros, né? Por tabela. Então, o score de Duke, tido como intermediário, é de menos 10 a mais 4. Ele pode ser positivo e negativo, como você está vendo. De menos 10 a mais 4. Como eu disse, o score de Duke, quanto mais baixo, pior. Ou seja, se o paciente tiver menos 11, menos 12, menos 13, menos 18, é alto risco. Se o paciente tiver 5, 6, 10 pontos, né, positivo, é baixo risco. Então tem essa pegadinha aí que é invertida. Então, é isso. Você não precisa, se o ergometrista não colocou lá, você consegue calcular mesmo a posteriori, né, no seu consultório e tal. Você vai ter que ver esses 3 parâmetros. Os 3 parâmetros o ergometrista vai dizer. Ele vai dizer o tempo de exercício lá na tabela, vai dizer. O infra DST, ele vai dizer no laudo, geralmente, o infra máximo foi tal, mas você pode checar nos traçados e ver qual foi o maior infra, sem problema. E terceiro, angina ou não, ele sempre vai colocar. O paciente teve sintoma, não teve, angina foi limitante, foi não limitante, você consegue descobrir. Coloca isso lá na calculadora, digita lá no Google, score de Duke e tal, né? Não vai confundir com critérios de Duke, né? Os critérios de Dukes ali a gente vai usar para endocardite, né? Para diagnóstico de endocardite. Aqui a gente está falando, né, do score de Duke, de coronariopatia crônica. E depois você vai interpretar desse jeito: de menos 10 a mais 4, risco intermediário. Menos 11 para baixo, menos 12, menos 13, menos 14, menos 15, alto risco. De mais 5 para cima, mais 6, mais 7, mais 10, baixo risco. O que é que isso vai mudar, né? De acordo com as diretrizes atuais, né? A gente, quando tem um paciente de alto risco, a tendência é que a gente manda esse paciente para CAT, para avaliar anatomia, etc, etc, etc. O estudo de isquemia até questiona, né, se essa deveria ser a conduta ideal. Não sei quando é que você está vendo esse vídeo, eu estou gravando ele aqui no começo de 2023. Talvez no futuro até tenha mudado as guidelines, mas até final de 2022 a conduta era essa. O paciente tem alto risco pelos testes não invasivos, você manda para CAT. Paciente de baixo risco, você mantém tratamento conservador. Paciente de risco moderado, você vai individualizar ali, caso a caso. Olá, que bom que você gostou desse vídeo que acabou de ver, um videozinho mais curto. Se você tem interesse em outros vídeos curtos do Cardio Papers, eu vou te indicar esse daqui. Muita gente já assistiu e gostou. E se você quiser ver o podcast que deu origem a esse vídeo que você acabou de ver, né? Esse vídeo é um corte. Para ver o episódio completo, clica aqui na esquerda e você vai conseguir ver o episódio completo do podcast.